Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, galera, como é que vocês estão? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, meu boa madrugada para você, guerreiro, para você, guerreira que tá na luta dos seus estudos. Tô aqui para te acompanhar. Muito obrigado por você acompanhar o canal. Como eu sempre digo, aqui quem fala é o Jardel e hoje, gente, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal. Tranquilo? O tema que a gente abordou na última aula foi Lei Penal no Tempo. Aplicação da lei penal que se subdivide, na verdade, em lei penal no tempo e lei penal no espaço, tá? Lembrando que nós estamos ainda falando sobre lei penal no tempo, tá, gente? Assim que eu for tratar sobre lei penal no espaço, eu aviso a vocês que é pra gente não fazer essa confusão e deixar tudo bem delimitado. Tranquilo? Espero que vocês estejam gostando e vamos que vamos. Deixa eu abrir aqui para vocês o slide, tá? Acredito que a gente parou na última aula, nosso ponto de retomada foi a súmula 711, essa súmula importantíssima do STF, tá? E o próximo tema sobre lei penal no tempo é esse aqui, ó. Leis temporárias e leis excepcionais. Jardel, grego de novo, você pode traduzir para mim do jurídico, você pode me explicar melhor como é que funcionam essas leis temporárias e excepcionais? Claro que eu posso. Vejam só. Se vocês forem dar uma olhada a respeito de leis, vocês verão que, em regra, as leis não possuem prazo. Elas não são, tipo, um produto de supermercado, vou usar a analogia, não são um produto de supermercado que tem prazo de validade, tá? Elas não possuem prazo de validade, ou seja, elas vão ficar em vigor até dia X ou até o ano X, tá? Regra. Galera, regra. Beleza? Nós estamos falando da regra. Tem exceção, Jardel? Tem. A exceção justamente são esses dois carinhas aqui, ó. Leis temporárias e as leis excepcionais. Vamos começar pelas temporárias. Jardel, você pode me explicar o que são as leis temporárias? As leis temporárias, elas são leis penais, anota isso, leis penais, que possuem prazo de início de vigência, ou seja, elas começam a valer com um prazo certo, como também elas passam a não valer, ou seja, revogadas, também num tempo certo. Eu ainda não compreendi, Jardel. Você pode me dar um exemplo? Posso. Veja só, acho que você, assim como eu, assim como todo mundo que tem rede social, pegou a febre aí do Morango do Amor, né? Acho que vocês também tiveram contato com essa febre aí, com esse hype que teve esses últimos meses. Então imagine que hoje viesse uma lei federal e dissesse assim, olha, é proibido comer o morango do amor ou divulgar o morango do amor durante o período de agosto de 2025 a novembro de 2025. Então, veio uma lei federal que proíbe essa conduta. E aí, vai lá e diz, olha, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Imagine você que, se você divulgar ou comer o morango do amor, você vai ficar aí de 1 a 3 anos preso. Imagine, pensa. Só um exemplo. Esse exemplo da lei do morango do amor é um exemplo muito interessante e que demonstra bem a lei temporária. Por quê? Temporária de tempo, o tempo certo para poder iniciar, agosto, até novembro, que finaliza. Então, a gente tem um prazo pré-determinado, já na própria lei mesmo. Na própria lei, quando ela entra em vigor, ela já entra com prazo pré-determinado. Tá, gente? Então, essa é a definição e essa é a nossa queridinha lei temporária. Lei penal temporária, né? Na verdade. Elas funcionam dessa forma. Prazo determinado para começar a valer e prazo determinado para
também não valer mais, tá? E aí, entendam, falando no jurídico, prazo para viger ou ter vigência, passou a viger, e prazo também para serem revogadas, tá? Tranquilo? Jardel, o que é que difere uma lei temporária de uma lei excepcional? Olha, primeiro eu vou dizer o que se assemelham. Elas se assemelham porque elas também elas são leis penais que estão num determinado espaço de tempo, já que são a exceção do que eu disse a vocês, de que as leis elas não têm prazo, elas não são como produtos de supermercado, não tem prazo. Então, o que elas se assemelham elas possuem prazo determinado. O que elas divergem? A lei excepcional, ela necessita de um cenário excepcional para que então essa lei seja proposta. Não entendi nada. Não entendi nada, Jardel. Agora você falou bonito, mas eu não entendi. Vou lhe dar um exemplo. E com esse exemplo você vai entender. Imagine que lá em 2020 nós também passamos pela pandemia do Covid-19. Foi isso? Lá em 2020 nós passamos por essa turbulência que foi a pandemia. Então imagine que lá em 2019 entrasse em vigor uma lei que dissesse o seguinte, ó, uma lei penal, gente, uma lei penal, e aqui eu estou falando de lei penal, isso é importante. Uma lei penal que vai definir um fato como crime. Então imagine o seguinte, imagine que está lá, 2019, e entra em vigor uma lei assim, ó. Enquanto perdurar a pandemia do Covid-19, é crime as pessoas não andarem com máscara e não tomarem vacina. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Jardel, onde é que está a excepcionalidade disso? No cenário que a gente viveu da pandemia do Covid. É um cenário. Então veio uma lei penal excepcional, que foi de um estado também de exceção, no sentido de não é um estado comum, era um estado excepcional à época. Então veio uma lei penal e disse, olha, essas condutas aqui de não usar máscara e não tomar vacina, elas são condutas criminosas na época. Isso é só uma suposição, tá, gente? Só uma suposição para que você entenda. Então, percebam o que eu disse a vocês, como se assemelham as leis temporárias e as leis excepcionais, no que é que elas se assemelham. Possuem prazo de vigência, prazo para serem revogadas. Jardel, pelo amor de Deus, traduz. Elas possuem prazo para valer e para não valer. Joia? Prazo para existir e prazo para não existir mais no mundo jurídico. Se assim a gente pode dizer. Perfeito? No que é que elas divergem? O que elas são diferentes? Leis temporárias por um prazo determinado, sem um cenário excepcional. E aí, quando você pensar em leis penais excepcionais, você vai lembrar. Pandemia do Covid-19. Eu preciso de um cenário excepcional. Beleza, gente? Esses dois tipos de lei penais, elas possuem características que são muito cobradas em prova. Que são duas. Essas leis, elas possuem, na verdade, as características de ultraatividade e autorrevogabilidade. Pô, Jardel, não entendi nada. De novo, meu irmão, você aí falando jurídico e não traduziu para mim. Bora lá. O que é ultraatividade? Os efeitos delas vogam, se assim eu posso dizer, valem até depois que elas são revogadas. Vou dar um exemplo, Jardel. Lembra lá na lei temporária que eu lhe disse o seguinte: olha, entre agosto e setembro você não pode comprar ou divulgar o Morango do Amor. Eu não disse isso? Disse, beleza. Então imagine que você
vai lá e compra o morango do amor. Pô, não... eu sei que é crime, mas eu, mesmo assim, uma vontade danada, todo mundo, antes dessa lei, tava divulgando e eu fiquei só na vontade. Então, não tem jeito, eu vou comprar. Você compra, você adquire. E aí a polícia pega você e enquadra você nesse crime. Beleza. Então, imagine que o processo, você é processado por esse crime, tá respondendo. E aí, esse processo, ele se prolonga mais do que novembro. Foi o que eu disse a vocês, entre agosto e novembro. Então, o seu processo entrou em 2026 e ainda não... Você ainda não foi condenado. E aí a pergunta, Jardel, depois que essa lei é revogada por ela mesma, porque ela tem prazo, eu não vou, no caso, não vou mais responder. Errado. E é justamente essa característica. Característica da ultratividade diz que, mesmo depois da lei ser auto-revogável, depois que ela não vale mais, os efeitos para quem cometeu o crime ou para quem praticou a conduta, eles prevalecem. Tá? Então, tipo assim, esquece essa ideia de que depois que você comprou o morango e depois que a lei foi revogada, graças a Deus não vou ser responsabilizado. Não. Você vai ser responsabilizado ainda. E você vai ser responsabilizado justamente pela característica da ultraatividade. Tranquilo? Qual é a outra característica? Autorrevogabilidade. Jardel, o que é isso? Simplesmente o ponto de que ela é autorrevogável por ter um prazo certo para não valer mais. Então, a autorrevogabilidade é prazo certo para não valer mais. Então, aí ela vai ser autorrevogável. Beleza, gente? Então, duas características das leis temporárias e das leis excepcionais. Ultraatividade vale até depois que elas saírem de cena. E autorrevogabilidade, elas mesmas já têm prazo certo. Então, deu o prazo, tchau. Elas são revogáveis, são revogadas. Tranquilo? Vamos para mais um tópico. E esse tópico aqui diz respeito ao lugar do crime e ao tempo do crime. Sim, gente, o Código Penal, ele trata sobre isso. Sobre aonde a gente pode dizer que o crime aconteceu e qual foi o tempo do crime. Em que momento ele aconteceu? Quando? Vamos pegar primeiro o lugar do crime, tá? Olha o que é que diz o artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Jardel, não entendi nada. Putz, não entendi nada. Vem comigo. Seguinte. Quando a gente fala em lugar do crime, o Código Penal ele vai definir aonde a conduta criminosa foi praticada. Tá? Então ele quer saber aonde o crime foi praticado. Aonde? E aí o artigo 6º ele diz, olha, o crime ele foi praticado no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pode me dar um exemplo, Jardel? Posso. Vejam aí abaixo do artigo 6º a situação hipotética. Pedro, ele residia na cidade X com sua companheira Maria. Em uma discussão doméstica, Pedro esfaqueou Maria, que teve de ser atendida na cidade Y. Olha, perceba que Pedro ele residia na cidade X com Maria. E ele acerta Maria lá na cidade X. Só que Maria ela teve que ser atendida na cidade Y, porque na cidade X não tinha atendimento médico adequado ao seu caso.
Maria faleceu na cidade Y, em decorrência da lesão sofrida. Nessa situação, onde foi a conduta? Onde é que a conduta criminal foi praticada? Olha, o artigo 6º, ela diz que a conduta, o local, tanto vai ser no momento da ação, onde ocorreu a ação ou a omissão, ou onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, tá? Nessa minha situação hipotética, veja que Pedro, ele residia na cidade X. E aí, ele pegou lá Maria na cidade X e esfaqueou. Então, essa conduta de Pedro foi uma ação. Pedro agiu e esfaqueou Maria. Então, foi uma ação. Perceba o artigo 6º de novo. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Tá? Então, nesse exemplo, Pedro esfaqueou Maria na cidade X. Então, nós temos uma ação. Beleza? Bem, olha o final. Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pedro, ele esfaqueia Maria lá na cidade X, só que Maria, ela falece na cidade Y. Então, ele teve o resultado criminoso de homicídio. Houve um homicídio consumado, porque Maria acabou falecendo. Então, a gente tem que ele esfaqueou ela na cidade X, mas produziu o resultado morte do homicídio, lá na cidade Y. E aí a pergunta, onde é que esse crime foi praticado? Olha a resposta. Nessa situação, considera-se lugar do crime a cidade X e a cidade Y. Tá, gente? Por quê? Porque os estudiosos do direito começaram a... que a gente chama de doutrina. As pessoas que estudam direito, que publicam, escrevem, enfim, nós chamamos de doutrinadores. Então, a doutrina disse o seguinte, olha, nós temos que pensar o lugar do crime a partir de algumas teorias. E o Código Penal acabou elegendo uma teoria a respeito do lugar do crime, que foi justamente a teoria, eles elegeram a teoria com um nome até estranho, chamada de teoria da ubiquidade. Ela que está aí embaixo aí, grandão. Então, pela teoria da ubiquidade, o crime, o local do crime, onde o crime aconteceu, tanto pode ser o local da ação ou da omissão, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, tá? Essa situação hipotética que eu coloquei aí foi questão de prova, tá, gente? Foi uma questão de prova da carreira militar. Então, percebam que esse tema é muito bem cobrado. Mas o que é tempo do crime? Nós já vimos onde o crime foi praticado. Agora a gente tem que delimitar quando o crime foi praticado. Então, olha, veja o que aqui diz o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Beleza. Exemplo, Jardel. Por que o tempo do crime é importante? Para que a gente delimite se o agente, a pessoa que praticou o crime, ela responde no Código Penal, por exemplo, ou ela vai responder como no Estatuto da Criança e do Adolescente, caso ela seja menor de 18 anos, tá? Me dá um exemplo. Imagine que João... Deixa eu pegar o exemplo. Eu vou pegar o próprio exemplo que tem aqui, ó. Imagine que Pedro, ele tem uma namoradinha. Pedro tá conhecendo a namoradinha, só que Pedro tem 17 anos. E aí, ele tá conhecendo, paquerando Maria, que eles residem lá na cidade, tudo. E aí, Pedro, com 17 anos, vai lá e esfaqueia Maria.
Pedro esfaqueou Maria. Pedro vai responder como maior de idade lá no Código Penal uma pessoa imputável penalmente? Não. Não. Pedro vai responder, por exemplo, no ECA como um adolescente que infringiu a lei, tá? Então percebam que no exemplo que eu dei, o Pedro estava conhecendo a Maria. Pedro, com 17 anos, foi lá e esfaqueou Maria. Eu não estou perguntando aonde o crime aconteceu. Eu estou perguntando quando. Quando foi que o crime aconteceu? Quando ele tinha 17 anos. Quando ele ainda era menor de 18 anos. Então, ou seja, ele não é imputável. O que seria imputável? Ele não vai ser responsabilizado, ele não pode ser responsabilizado criminalmente pela lei penal. Beleza? Isso é importante por demais também entender isso. Tá? E aí, os doutrinadores vieram também e disseram, olha, o tempo do crime também precisa de uma teoria. E aí eles colocaram o nome da teoria do tempo do crime, teoria da atividade. Antes que eu esqueça, ainda no artigo 4º, vejam só. Considera-se praticado o crime no momento da ação. No momento em que Pedro, com 17 anos, esfaqueia Maria, ele promoveu uma ação que foi esfaquear. Ainda que outro seja o momento... Olha esse final. Ainda que outro seja o momento do resultado. Como assim, Jardel? Ainda que Maria faleça depois, qual vai ser o tempo? Quando o crime aconteceu? E aqui a gente está falando de quando e não onde. Quando o crime aconteceu? Quando ele tinha 17 anos. Pedro esfaqueou Maria e ela faleceu posteriormente. Ele tinha 17. Quando o crime aconteceu? Quando ele tinha 17 anos. Tá? Só para não confundir com o lugar do crime. Beleza? E aí fizeram um mnemônico dessas duas teorias, que é o mnemônico luta. O LU de lugar, L de lugar, U de ubiquidade, que é a teoria da ubiquidade, e o tempo, o T de tempo e o A de atividade. Então, L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo do crime e o A de atividade, teoria da atividade. Beleza? É o mnemônico luta, que vocês vão ver muito isso aí nos concursos. Esse mnemônico é muito usado, muito usado. Beleza, gente? Então a gente finaliza o tema de lei penal no tempo. Na próxima aula a gente já começa a lei penal no espaço. Espero que você esteja gostando. Dá o gostei aí, compartilha e compartilha para que a gente possa ajudar muitas outras pessoas. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, não leve dúvida para a prova, tá? Se tiver com dúvida, deixa um comentário ou então me manda um direct lá no Insta, @jardel_rferreira. Obrigadão por ter você aqui comigo. Bons estudos e até mais.